sejam todos bem-vindos a mais um Clube do Artigo. Hoje nós vamos falar sobre a anomalia de Epstein, estratégias de gestão contemporâneas. Meu nome é Bárbara Guimarães Avelar, sou residente do segundo ano de Cardiologia Pediátrica da CardPed Brasil, e essa apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da CardPed Brasil, Centro do Coração da Criança. Essa é a vitrine do artigo. Aqui nesse clipe a gente pode clicar e ter acesso a ele todo na íntegra. Então, na introdução, descrita pela primeira vez por Wilhelm Epstein em 1866, a anomalia de Epstein é uma anomalia cardíaca rara que envolve a válvula tricúspide e o ventrículo direito, falando de um jeito global. Ela é responsável por uma incidência menor de 1% de todas as anomalias cardíacas congênitas, e a apresentação ela varia desde uma forma sintomática grave durante o período neonatal até uma detecção incidental mais tarde na vida, incluindo até o final da vida adulta. Isso é atribuível a uma ampla variação morfológica dessa cardiopatia congênita que a gente vai falar aqui hoje. As características patognomônicas são um deslocamento apical e rotacional, com uma falha de delaminação dos folhetos da válvula tricúspide, especialmente os folhetos septal e o inferior. Um grande folheto anterior em forma de vela, com ligações cordais anormais na parede ventricular. Oh, me desculpe. A divisão do ventrículo direito proximalmente em um ventrículo direito atrializado, que no artigo ele coloca a sigla ARV, que ele se apresenta dilatado, não trabeculado e muitas vezes afinado pelos folhetos da válvula tricúspide que são deslocados apicalmente e ligados ao anel funcional e distal, ao ventrículo direito funcional. O verdadeiro anel anatômico ele vai estar sempre dilatado. Então, a gente tem uma característica bem importante dessa cardiopatia congênita, que são essas duas porções do ventrículo direito que se apresentam pelo deslocamento dos folhetos. Um ventrículo direito que ele é a parte atrializada e um ventrículo direito funcional. E ocorrem também vários graus de obstrução infundibular do VD pelo tecido valvar tricúspide anterior redundante e as inserções cordais aberrantes. Isso também é muito importante nas características do paciente. As anomalias associadas com essa cardiopatia congênita, as mais comuns, são o forame oval patente ou a comunicação interatrial do tipo osteosecundo, em 50% dos pacientes, a atresia ou estenose da válvula pulmonar, em 4%, a comunicação interventricular isolada, em 4%, e outros diagnósticos, como anomalias colonotruncais, síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, elas também podem até ocorrer, mas é uma prevalência menor que 0,5%. As alterações de ritmo, elas são bem comuns. A mais descrita é a Wolff-Parkinson-White, que pode ocorrer de 10 a 20% dos pacientes, por conta do desvio do feixe de condução, que ele fica ao redor da válvula tricúspide, e isso pode interferir, então, no eletrocardiograma e até na condução final. Embora existam diferentes classificações morfológicas, a mais comum descrita é a classificação de Carpentier, e ela é particularmente útil no planejamento cirúrgico inicial. Existem 4 tipos, conforme essa figura. Aqui no tipo A, na figura com a letrinha A, apresenta um leve deslocamento apical dos folhetos, o tamanho é levemente reduzido da porção funcional do ventrículo e a morfologia normal do folheto anterior. Só para a gente analisar melhor essa imagem, como eu falei antes. O ARV é a porção atrializada do ventrículo direito, FRV é a porção funcional do ventrículo direito e RA é o átrio direito. No tipo B, o deslocamento apical moderado dos folhetos. Então, embora existam diferentes classificações morfológicas, a mais comum descrita é a classificação de Carpentier, e ela é particularmente útil no planejamento cirúrgico inicial. Existem 4 tipos, conforme essa figura, e a gente vai descrever cada um deles. Aqui no tipo A, nós temos um leve deslocamento apical dos folhetos, o tamanho levemente reduzido da porção funcional do ventrículo direito e a morfologia normal do folheto anterior. Para a gente entender melhor essa imagem do artigo, RA significa átrio direito, ARV é a porção atrializada do ventrículo direito e FRV
é a porção funcional do ventrículo direito. Para a gente conseguir, então, já observando, a gente vê as diferentes porções. No tipo B, o deslocamento apical moderado dos folhetos, uma redução moderada do volume da porção funcional do ventrículo direito. Mas geralmente o tamanho adequado, o folheto anterior pode ter inserções cordais anormais, mas tem uma mobilidade normal do folheto anterior. Então a gente já vê aqui uma boa diferença da porção atrializada. No tipo C, o deslocamento apical severo dos folhetos com pequena porção funcional do ventrículo direito. O folheto anterior ele tem uma restrição devido às inserções cordais anormais e tem uma possível obstrução na via de saída aqui do ventrículo direito. E no tipo D, ele chama de saco tricúspide. Como teve uma não delaminação completa dos folhetos, resta apenas uma porção infundibular do ventrículo direito. Então, toda essa porção aqui nessa figura ela é atralizada e não funcional. Importante a gente lembrar que a parte funcional e a parte atralizada do ventrículo direito nessa anomalia têm características morfológicas distintas. A parte atralizada não tem uma força muscular adequada, ela não consegue ter uma força de ejeção para realmente criar um débito para o paciente. A grande parte da variação na apresentação pode ser explicada pela variação morfológica da anomalia de Epstein, e os seguintes determinantes morfológicos, de acordo com o artigo, eles vão ser importantes. Então, como a gente vê na própria imagem, o grau de deslocamento e a extensão da delaminação dos folhetos da válvula tricúspide, causando a não coaptação, e isso leva à regurgitação da válvula. O tamanho do folheto anterior da válvula tricúspide, o tamanho da porção funcional, a obstrução da via de saída do VD, principalmente pelas inserções cordais anormais do folheto anterior, e o estado da válvula pulmonar. A apresentação, ela vai variar com a idade, como a gente falou anteriormente. A anomalia de Epstein, ela pode ser detectada já numa varredura fetal ou pode ser um achado incidental no paciente adulto. Falando do feto, ele pode sobreviver ou morrer devido ao desenvolvimento da hidropsia grave. Um neonato sintomático, ele vai ser cianótico, e os bebês ele têm maior probabilidade de desenvolver insuficiência cardíaca, enquanto que nas crianças mais velhas e adultos, a apresentação pode variar, desde um sopro cardíaco, que a gente vai achar no exame, uma consulta de rotina, e até as arritmias, que a gente comentou serem achados importantes, e intolerâncias ao exercício. Grande parte da mortalidade está correlacionada a uma apresentação precoce, como a apresentação fetal e a gravidade ecocardiográfica. A morbidade posterior, ela ocorre devido à deterioração hemodinâmica gradual e a essas arritmias que a gente não controla. Em relação aos exames complementares, a radiografia de tórax pode mostrar vários graus de cardiomegalia, um índice cardiotorácico superior a 0,65 é um mau prognóstico e também leva a maus resultados no neonato sintomático, de acordo com o artigo. Grande parte da cardiomegalia provém do átrio direito dilatado e da porção atrializada do ventrículo direito. A resolução da cardiomegalia após o reparo cirúrgico pode ser um prognóstico do paciente e é uma ferramenta útil de acompanhamento. Em relação ao eletrocardiograma pré-operatório, ele deve ser considerado principalmente em pacientes com pré-estação ou outros tipos de arritmia, documentadas ou até mesmo só suspeita. Possui um alto rendimento diagnóstico e terapêutico, e as intervenções eletrofisiológicas terapêuticas, elas podem ser feitas no pré-operatório até no intraoperatório. E é importante a gente lembrar que a prevalência da arritmia ela aumenta de acordo com o avançar da idade do paciente. A anomalia de Epstein, ela vai ser diagnosticada principalmente pelo ecocardiograma, o deslocamento do folheto septal da válvula tricúspide, maior ou igual a 8 milímetros por metro quadrado de superfície corpórea daquele paciente, ou então deslocamento absoluto de 20 milímetros. E a presença de um folheto anterior alongado e redundante aumenta a chance do diagnóstico. Caso contrário, se a gente não tiver essas características, a gente tem que pensar em outros tipos de displasia da válvula tricúspide. Aqui
É uma figura ilustrando o índice de Salle-Manger. Ele também é útil na classificação da gravidade da anomalia de Epstein e ela tem sido utilizada em relação ao prognóstico, principalmente no período neonatal. Para a gente fazer esse índice, esse score, a gente faz a área combinada do átrio direito, aqui, que é o RA, e a área atrializada do ventrículo direito, dividida pelas porções funcionais das câmaras cardíacas, tanto direita quanto esquerda. Nesse índice, a gente consegue, então, obter esses grades, né, essas avaliações, o grau 1, numa razão menor de 0,5, o grau 2 entre 0,5 e até 0,99, de acordo com o artigo, o 3 de 1,1 a 1,49 seria menor que 1,5, e o 4 que é maior que 1,5. E esse índice ele nos leva a uma correlação da mortalidade precoce, se a gente não tratar a anomalia de Epstein, que seria de 0% no grau 1, 10% no 2, 44% no 3 e até 50% nos pacientes classificados como grau 4. Aqui é um fluxograma do próprio artigo em relação ao manejo clínico, principalmente falando dos pacientes neonatos. Então, nos recém-nascidos que são gravemente sintomáticos e apresentam insuficiência cardíaca direita grave ou são profundamente cianóticos, eles normalmente vão ter formas de Carpentier tipo C e D, que são as mais graves, e apresentam uma fração funcional do ventrículo direito pequeno e uma regurgitação tricúspide importante, com restrição de movimento dos folhetos anterior e graus variados de obstrução da via de saída do VD. Com a elevação fisiológica da resistência vascular pulmonar, então, quando a gente aumenta a resistência vascular pulmonar, aqui então, meu paciente neonato, se ele está instável, e eu tenho, então, um manejo clínico, né, que o próprio artigo traz como intubação, droga vasoativa, eu preciso classificar esse paciente se ele tem realmente uma atresia pulmonar funcional, anatômica ou o shunt circular. O artigo ele traz com muita importância em relação ao shunt circular, porque é uma condição que leva à mortalidade importante no neonato, e a gente precisa intervir de alguma forma, normalmente é a forma cirúrgica. E ele traz a ligadura do tronco pulmonar como uma das possibilidades cirúrgicas para a gente evitar essa formação de shunt circular. Em relação também ao shunt circular, a gente pode tê-lo tanto com uma válvula pulmonar realmente aberta em algum tipo de procedimento, ou então por conta da queda da pressão pulmonar, o shunt acaba se formando nesse paciente. Além disso, nesse meu paciente que está estável hemodinamicamente, eu posso ter a atresia pulmonar anatômica, e aí sim levar à cirurgia. E aqui é importante que se a gente abrir a, a válvula pulmonar, ter o cuidado de não formar esse shunt circular. E a atresia funcional da válvula pulmonar, que aí sim a gente pode parar as prostaglandinas e observar esse paciente se ele consegue tolerar ficar sem a cirurgia no período neonatal ou se ele realmente vai precisar já de um manejo cirúrgico ainda nos primeiros 28 dias de vida. Em relação ao paciente que ele está hemodinamicamente estável, eu também posso usar mão de ventilação mecânica ou drogas vasoativas, mas a gente mantém a observação e observa a tolerância para tentar a abordagem cirúrgica o mais tardio na vida desse paciente. O artigo mesmo até cita, como eu falei, né, algumas possibilidades cirúrgicas, como a abertura da válvula ou então um Starnes, e aí sim a gente fazer uma segunda etapa cirúrgica, que é o que a gente vai falar agora. Então, aqui falando do paciente cirúrgico, eu posso temos duas possibilidades. A gente pode levar o paciente para uma paliação de ventrículo único ou um paciente com dois ventrículos. Para a gente levar o paciente para dois ventrículos, preciso ter um neonato com não só a válvula tricúspide, uma possibilidade de reparo, mas também a válvula pulmonar com uma boa funcionalidade. E
Aqui, então, até no próprio Starnes, que ele coloca no paciente favorável. A gente pode fazer o Starnes e depois evoluir com ventrículo único ou biventricular, ou então a gente pode fazer outros tipos de paliação, que eu vou até falar aqui, que pode ser a exclusão de sano, mas nesse caso a gente leva o paciente para univentricular. É mais difícil o paciente ser um paciente biventricular. E aqui ele já fala até do paciente com uma fração funcional do ventrículo direito diminuta, e aí sim a gente já levaria para cirurgia univentricular. Ele cita também no artigo outros tipos de cirurgia, a gente vai falar das duas mais utilizadas, mas ele cita os condutos VDTP, as próprias aberturas, só abertura da válvula pulmonar e continuidade do acompanhamento. Mas em relação às técnicas cirúrgicas, aqui a gente vai citar Starnes, que é muito utilizada principalmente nos neonatos, e a cirurgia de Cone da Silva. Então, falando dos procedimentos cirúrgicos. Aqui na letra a gente tem, no caso, nas duas letras, né? A gente tem os procedimentos de exclusão do ventrículo direito. Na letra A, o procedimento de Starnes modificado. E na letra B, a exclusão de sano do ventrículo direito. O Starnes, aqui na letra A, ele é um procedimento que o artigo fala que ajudou a melhorar a sobrevivência de um grupo de difícil tratamento e de alta mortalidade, que são os neonatos. Na descrição original do procedimento cirúrgico, foi utilizado um adesivo pericárdico autólogo não fenestrado, mas no Starnes modificado já se deixa uma fenestração nesse adesivo, nesse retalho que a gente coloca fechando a válvula tricúspide. Então, a gente deixa a fenestração normalmente de 4 milímetros para fazer a drenagem do seio coronário para o átrio direito. E o artigo fala dessa fenestração, ela ser importante, principalmente na atresia pulmonar, para evitar a distensão contínua do ventrículo direito. Então, a gente diminuir essa porção atrializada do ventrículo direito e uma compressão concomitante do ventrículo esquerdo por conta da dilatação. Na letra B, nós temos o procedimento de exclusão do sano do ventrículo direito, que além do fechamento do orifício da válvula tricúspide com um PET fenestrado, a parede livre, redundante e mais delgada do ventrículo direito ela é excisada e o defeito resultante ele é reparado. Isso resulta na diminuição do volume do ventrículo direito dilatado e diminui, então, a compressão do ventrículo esquerdo. Isso vai reduzir o movimento diastólico tardio, então melhora a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Isso também o artigo traz que melhora o efeito de massa nos pulmões. E quanto mais eu dilato meu ventrículo direito, pior vai ser a minha complacência pulmonar. E no caso do sano, com exclusão do ventrículo direito, a parte pulmonar também pode se beneficiar. Nessa outra figura, a gente tem uma ilustração da cirurgia do Cone da Silva, com uma ampliação em 2,5. Esse procedimento ele vai envolver a delaminação de todos os 3 folhetos da válvula tricúspide para formar, então, uma abertura e uma possibilidade de manejo em 360 graus. E a gente tentar manter a competência da válvula. A coaptação do folheto a folheto. Então, aqui na primeira figura, né? A gente tem as folhetos da válvula tricúspide, aqui a abertura, né? Para a exposição da válvula. Aqui a gente faz a delaminação dos folhetos. A diferença dessa técnica em relação às outras, que a gente faz a coaptação folheto a folheto, ao invés da coaptação do folheto ao septo ventricular, e distribui de uma forma mais simétrica a pressão do fluxo. E aqui, então, a gente vai utilizar os 3 folhetos da válvula tricúspide, e essa técnica ela tem uma aplicação bem ampla, já que a anomalia de Epstein é uma doença com uma morfologia gigante, é uma técnica que pode ser utilizada em uma grande parte dos pacientes. Aqui, então, a delaminação dos folhetos, a gente forma uma borda de coaptação e ancoragem desses folhetos. Forma-se, então, o cone, que todos esses folhetos, uma vez que eles são mobilizados, eles vão ser rotacionados e suturados nesse anel real da válvula, e a gente faz a redução, então,
desse anel, já que, como a gente comentou lá no começo, o anel anatômico do paciente ele vai estar sempre dilatado. E aqui a gente faz a ancoragem dos pontos. Em relação à cirurgia do cone, também é possível fechar as outras anomalias congênitas associadas, como a gente falou da comunicação interatrial, a comunicação interventricular. E hoje em dia é a cirurgia mais aplicada nos pacientes que são aptos a essa correção cirúrgica, principalmente fora da vida neonatal, já que no neonatal a gente ainda utiliza muito o procedimento de Starnes. Essa é a referência do artigo. Muito obrigada.